E agora, uma mensagem de fé para o seu coração. Começo de manhã. Quem está vendo ali, ó, presta atenção. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou estar lendo de novo aqui para você gravar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso pensamento. Renovação do seu pensamento. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Poder sentar nos seus lugares em nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus, ela fala em Provérbios, no capítulo 23, versículo 7. Quero até que abra a Bíblia também, coloca o dado show. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. A palavra de Deus, preste muita atenção, queridos. Está fazendo calor, mas preste muita atenção. Diz assim, vamos ler todo mundo junto? 1, 2 e... Porque o homem imaginou na sua alma, assim é. Só tem, vamos de novo. Porque o homem imaginou na sua alma, assim é. Então nós vamos entender hoje a respeito de mudança de mente, mudança de mentalidade. Tanto é que nós temos ali agora, Romanos 12, versículo 2, transformai-vos pela mente nova. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Quando se fala de renovação de mente, está falando de mente nova. Uma mente que foi transformada quando você teve um encontro com Deus. Nós, quando aceitamos Jesus, a nossa mente tem que ser mudada, a nossa forma de pensar. Você não pode manter a mesma maneira que você pensava, a mesma maneira que você agia ou pensava quando você não era cristão. Quando você tem um encontro com Deus, quando você se torna cristão, a sua mente passa a ser uma mente nova. A sua mente agora é uma mente renovada. Então tudo tem que se fazer novo dentro de você. Então por isso que no livro de Romanos 12 fala que transformai-vos, não vos conforme com o mundo, mas transforma através da renovação da vossa mente. Quer dizer, a minha mente tem que ser uma mente nova. Agora, quando nós vemos Provérbios, capítulo 23, está dizendo assim, porque como imaginou a sua alma? Como imaginou a sua alma? Como imaginou na sua alma? Alma ali significa mente. Porque a sede da nossa alma está na nossa mente. O nosso psique. Então a alma habita não é no coração. O espírito habita no coração, mas a alma habita na mente. Porque é a alma que produz conhecimento, sabedoria. É a alma que te faz raciocinar, que te faz pecar, que te faz ter atitudes. Então, está dizendo, como imaginou a sua alma? Quer dizer, imaginou a sua mente. Quando diz imaginou, está falando de imagem. Muitas das vezes você tem criado uma imagem na sua mente que você não vai conseguir, que você é um derrotado por causa da sua classe social, por causa da sua condição econômica, por causa do seu grau acadêmico. Às vezes você olha para a sua vida e você imagina que você vai ser sempre isso. Existem pessoas que até mesmo dizem que é minha sim. Não existe essas coisas, querido. Tem pessoas que falam que é sorte, que é sina, que é destino. Não existe isso. Existe fé, existe vontade de Deus. Deus, eu acho que eu consigo, porque eu nasci para viver dessa forma. É meu destino. Não existe destino. Não existe sorte. Eu
com sorte, não. Você é abençoado. As coisas acontecem na sua vida, não é porque você teve sorte, não. É porque você creu em Deus, agiu na sua vida. Então não existe sorte, não existe sina. Mas muitas pessoas têm colocado na mente dela que ela não vai conseguir. Esse homem não tem jeito para ele. Imagina na mente que não tem jeito para o casamento, não tem jeito para o filho, não tem jeito de conseguir uma promoção no emprego, não tem jeito de pagar essa dívida que virou uma bola de neve, não tem jeito para isso. Então, pessoa, aquilo que você está imaginando, você acaba se tornando. Você é aquilo que você imagina, você é aquilo que você acredita. Então, quando você forma na sua mente, quando você cria uma imagem na sua mente, e essa imagem é negativa, você acaba se tornando aquilo que você pensa, aquilo que você imaginou, porque a Bíblia está dizendo assim como imaginou, porque como o homem imaginou, como ele criou a imagem na sua mente, assim ele é. Se ele criou a imagem na mente dele, uma imagem de fracassado, uma imagem de falido, uma imagem de derrotado, eu sou desgraçado, falido, derrotado, não sou ninguém, sabe o que essa pessoa vai ser? Isso é exatamente isso que ele diz. Porque o mendigo é mendigo? Porque ele crê que ele não é ninguém. Se o mendigo pensasse assim, eu vou formar em medicina, vou ser um advogado, vou ser um empresário, vou ser um homem bem sucedido, se ele cresce nisso, ele não estava ali. Ele não estava ali nunca, porque ele lutar para ser aquilo que ele crê, que ele acredita. Ele nunca estaria ali. Chega perto do mendigo, qual é o seu sonho? Baseado em quem você tem lutado? Você tem lutado para ser o quê? Pergunta do mendigo. Eu não penso em ser ninguém, não penso em nada na vida, eu só conto com um dia, cada dia o seu próprio mal, não preocupo com nada. Aí você olha para o mendigo, ele não tem sonhos, ele não tem projetos, ele não pensa no futuro, porque a imagem que ele criou na mente dele é que ele é um derrotado, ele é um fracassado, ele é um falido. Aquilo é a sina dele, é o destino dele, ele nasceu para aquilo. Então ele vai viver até morrer daquela maneira. Existem muitas pessoas fracassadas na vida, em todos os sentidos, porque ele tem acreditado naquilo que ele tem imaginado, naquilo que ele tem pensado, ele tem crido naquilo ali. Então, a menos que você acaba sendo aquilo que você imagina, aquilo que você cria na sua mente, aquilo que você forma na sua mente, você acaba se tornando aquilo. Então, queridos, primeira coisa que nós precisamos entender: quando nós aceitamos Jesus, a nossa mente tem que ser mudada, nossa forma de pensar tem que mudar. Você não pode continuar com os mesmos pensamentos que você tinha quando você estava no mundo. Você não pode ter a mesma forma de pensar que você tinha. Por isso a Bíblia diz que nossa mente tem que ser renovada. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz, vamos ver exemplo aqui de homens com mentes renovadas. Pessoa quando encontra com Jesus, quando tem um encontro com Jesus, a mente dele tem que mudar. Agora vamos ver aqui no livro de Gênesis, a respeito de Abraão, no capítulo 12, no versículo 1. Gênesis capítulo 12, no versículo 1. Olha só o que diz a palavra de Deus. Do 1 até o 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Só um minutinho. Parei só um minutinho, por exemplo, 2 e 3. Deus chega para Abraão e faz para Abraão um desafio. Abraão, sai do meio dessa patota, sai do meio dessa curva, porque Deus tinha um projeto de começar uma nação que não fosse contaminada, porque Abraão habitava uma cidade chamada Ur dos Caldeus, e essa cidade ali era uma cidade completamente idólatra, e a família de Abraão também era idólatra. Os pais dele, a família de Abraão, era uma família de idólatras. Eles acreditavam em deuses, eles conviviam com deuses. Então Deus queria criar uma geração nova, Deus queria criar um povo de mente diferente, Deus queria criar um povo com a mentalidade transformada. Deus olhou para aquele povo de chão: eu preciso tirar alguém do meio desse
Então a primeira coisa que Deus faz, Deus teve um encontro com Abraão e Deus diz: sai do meio, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Muitas das vezes, querido, Deus tem falado para você sair do meio da turma que você tem vivido. Sai do meio deles, do meio dessas pessoas que ficam contando piadinhas pornográficas, do meio dessas pessoas que ficam fazendo escala, do meio desses camaradas que são mundanos, que só sabem falar besteira. Você fica no meio de roda de escarnecedores. Você fica criando vínculo e amizade com pessoas mundanas, pessoas imundas, pessoas de mentes corrompidas, de mentes impuras, de mentes sujas. E você convive, você relaciona, você tem convivência e intimidade com essas pessoas. Por isso que talvez você não consegue romper. Você não é um rompedor, porque a sua mente ainda não foi transformada. Porque o seu relacionamento, o seu meio tem influenciado a sua vida. O meio que você vive tem te contaminado, tem levado você a ter uma mente podre, uma mente medíocre, uma mente contaminada. Deus disse para Abraão: sai, Abraão, desliga, desvincule do meio dessas pessoas. Sai de perto dos seus parentes, sai do meio dessa terra, sai do meio desse povo, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então Abraão teve que desvincular, irmãos, desassociar do meio do povo que ele convivia. Povo corrupto, povo contaminado, povo rebelde, povo perversos, povo idólatra. Então Deus disse: olha, eu preciso formar uma geração nova. Eu preciso formar um povo novo, mas eu tenho que formar um povo de mente nova. Um povo que não está preso, que não está vinculado, que não está ligado nesse tipo de vida. E Deus então fala para Abraão: sai do meio deles. Deus diz: sai do meio deles. Será que você também não precisa sair para Deus mudar a sua vida? Será que você não tem parado para observar isso? Será que é necessário você desvincular desse meio que você vive, para Deus fazer de Abraão uma geração nova, para Deus trazer uma geração nova a qual nós somos hoje, descendentes de Abraão? Para isso acontecer, Abraão teve que desligar, ele teve que desvincular, desassociar do meio que ele vivia, de pessoas que viviam numa vida completamente corrompida. Talvez você precise de fazer isso, meu irmão. Talvez os seus amigos, o seu relacionamento, o seu meio tenha atingido você, tenha influenciado você de forma negativa, e precisa desvincular, precisa desligar dessas pessoas, para que Deus venha trazer uma mente nova, uma mente renovada, para que você possa ser um rompedor. Quem está entendendo de cabeça? E Abraão acreditou em Deus. Deus sai. Abraão saiu. Abraão não tinha um mapa, Abraão não tinha uma bússola. O que Abraão tinha, querido? Abraão não tinha nada mais do que eu e você. Abraão não tinha nada mais do que você. Abraão tinha o mesmo que eu tenho. Abraão tinha o mesmo que você tem. O que Abraão tinha e que eu tenho, pastor? Abraão tinha a palavra. A única coisa que Abraão tinha como garantia, a única coisa que Abraão tinha para se apegar como verdade era a palavra de Deus. Nós também não temos outra coisa, nós temos a palavra de Deus como garantia. A única coisa que eu tenho que me garante que eu vou vencer, a única coisa que eu tenho que me garante que eu vou ser um rompedor, a única coisa que eu tenho que me garante que eu vou ser um vencedor, é o mesmo que Abraão tinha, que é a palavra de Deus. O que Abraão tinha? A palavra. O que eu tenho? A palavra. Só que Abraão teve um comportamento diferente. Você tem a palavra, a mesma palavra que Deus falou para Abraão. A palavra é a mesma, ela é imutável. A palavra de Deus é eterna. A mesma palavra que fala para mim hoje, daqui 20 anos, chega o Senhor, meu pastor, falou isso para pessoas há 2 mil anos atrás, e falou para mim hoje. A palavra é a mesma. A mesma palavra que Deus falou para Abraão, ela não mudou. Só que existe uma diferença entre Abraão e o povo dessa geração de hoje. Porque Abraão, ele agiu de acordo com aquilo que a palavra de Deus falou.
convívio, Abraão saiu ali do meio que ele vivia. Abraão então tomou uma atitude. E a palavra de Deus fala que ele obedeceu a Deus. Homem de fé, ele é diferenciado. Homem que crê na palavra de Deus, não, ele não é comum. Homem que crê na palavra de Deus, ele é visto diferente. Ele é visto como doido, como maluco. Homem de Deus não pode ser normal. Homem de Deus não pode ser comum. Homem de Deus não pode ser normal. Você tem que ser diferente. Você tem que estar acima da média. Você não pode se nivelar com os outros, não. Você não pode ser medíocre, não. Você não pode seguir a mesma linha dos outros, não. Ah, ninguém crê, então eu também não creio. Ah, ninguém está sendo abençoado, também não preocupar em ser abençoado. Você não pode nivelar com as pessoas. Isso é mediocridade. Isso é se nivelar pela média. Nós temos que ser pessoas fora de série. Nós temos que estar acima da média. Olha, não se preocupe, não importa se o que está ao seu lado, à direita ou à esquerda, não está recebendo, não está prosperando, não está rompendo. Para mim não importa, mas se eu vou romper, porque você crê, você é uma pessoa determinada. Diga aleluia. Nós não podemos conformar, não podemos nos nivelar. Temos que estar acima da média. Você tem que fazer a diferença. Você tem que estar acima. Você tem que mostrar que você não é normal. Ah, pastor, quem tem fé não é normal. Quem tem fé é doido. Quem tem fé é louco. Quem tem fé faz loucura. Faz coisa que normal não faz. Homem de fé faz coisa diferente. Homem de fé faz coisa que o cara normal não faz. Abraão, ele saiu andando. Para onde? Não sei. Só doido que sai andando, você sabe onde está indo. Deus disse para mim sair andando, sai da sua terra. Você sai, não sei não. Isso é coisa de doido. Mas já o cara tinha fé. O cara não tinha um mapa. Olha, você vai pegar a estrada para a direita, a estrada para a esquerda. No cruzamento você vira, daqui tantos quilômetros, você vai para tal lugar, o endereço é esse. Abraão não tinha nada disso não. Abraão não tinha um mapa, um bússola, mas ele tinha a palavra. E ele era um homem de fé, saiu como louco. Ele saiu simplesmente em cima da palavra, sem saber para onde, guiado apenas pelo Espírito de Deus. Isso é homem comum, meu irmão. Se alguém encontrasse Abraão pelo meio do caminho e perguntasse para onde está indo, ele disse, não sei. Isso é coisa de doido. Então a pessoa normal, ela não está preparada para viver as promessas de Deus. A pessoa precisa ser diferente. Você não pode se manter no mesmo nível, não. Pastor, aqui no Guanabara não tem cego chegando, não tem paralítico andando, não tem som do ouvido. Querido, mas você, já que ninguém está enxergando, ninguém está ouvindo, ninguém está andando, então é porque não existe isso, meu irmão. Você pode ser diferente, você pode sair na frente, você pode ir acima, você pode ser alguém fora de série. Você não precisa ser igual, você não precisa se nivelar com as pessoas. Deus quer levantar hoje pessoas valentes para se tornar rompedor. Quem está disposto a isso? Diga glória a Deus, diga aleluia, glória a Deus por isso. Aquela mulher que estava ali, a Bíblia diz que uma multidão chegava e exprimia Jesus. A multidão era todo mundo. A fé da multidão era a fé medíocre, uma fé igual. Um aperto, está perto, um aperto, está perto, um aperto, está perto, todos apertam, e vai aperto, quer apertar. E nada acontecia. Nada acontecia. Apareceu alguém diferente. Apareceu alguém acima da média. Todos eram iguais. Todos mantinham o mesmo nível. Todos estavam na mesma posição. Mas uma mulher que estava ali com 12 anos com hemorragia, um chico que não parava de jeito nenhum, 12 anos com fluxo de sangue, ela chegou ali e fez a diferença. Jesus só apareceu um doido aqui. Que isso? Só apareceu diferente. Porque até agora eu só vi gente normal, gente que me palpa, gente que me aperta, mas apareceu alguém aqui que é diferente de vocês. Alguém aqui é diferente de todos vocês. Alguém que está acima de vocês. Alguém aqui que me tocou. Aquela mulher, ela era fora de série. Ela não se nivelou com os outros. Ela não foi na onda da maioria. Ninguém está sendo abençoado, está tocando, não está acontecendo nada. Eu também vou tocar, não vai acontecer. A mente presa. Todo mundo está tocando, Jesus não está acontecendo nada. Eu vou tocar também, não está acontecendo também não. Pensando igual,
mente medíocre, mente presa. Todo mundo está tocando em Jesus, está acontecendo, mas eu vou tocar e vai acontecer. Eu vou me liberar, não vou ser igual, não vou ser como eles, eu vou ser acima da média. E quando você fala, e quando você decide que é ser acima da média, quando você decide não ser igual aos outros, quando você decide estar acima, quando você toma essa atitude, querido, você rompe, nada é par para você, nada para o seu caminho, porque Deus já venceu em todas as suas batalhas. Então nós não podemos ter uma mente organizada, uma mente contaminada. Nós temos que ter uma mente diferente. Nós temos que pensar não como os demais. Todo mundo pensava que nada, ali, na hora que estava tocando em Jesus, todo mundo pensava que era aquilo mesmo, está de bom tamanho, estou aqui perto do Senhor Jesus, está de boa. Não, era uma pessoa diferente dos outros. Não, eu vou apenas chegar ali e apertar e tocar em Jesus, eu vou ser uma mulher diferenciada. Então ela chegou ali com a mente diferente, e quando ela toca em Jesus, ela viu um milagre. Porque ela viu um milagre, porque ela não foi comum, ela não foi uma mulher comum, ela não foi uma mulher normal, ela agiu fora dos princípios da normalidade. Ela não podia sair de dentro de casa, era proibido na época. Mulher que tinha chico, que tinha menstruação, elas tinham que ficar 7 dias dentro de casa. Elas não podiam sair na rua, porque pelos judeus elas eram consideradas imundas. Elas não podiam sair dentro de casa. E era presa nisso aí, nessa mentalidade. Não posso sair. Ai, porque eu estou suja, estou imunda. Ai, 1 ano. Ai, 2 anos. Ai, 10 anos. Ai, 12 anos. 12 anos de ai. Conformando com aquela enxurrada de sangue descendo. Conformando com aquela realidade. Porque aquilo era o que as pessoas diziam. Então elas estavam vivendo dentro da normalidade. Ela estava vivendo dentro dos padrões que todas as outras mulheres viviam. Não posso sair. Mas um dia ela entendeu que ela precisava ser fora de série. Um dia ela entendeu que ela precisava ser diferente. Enquanto ela não tomou essa decisão, enquanto a mente dela não mudou, enquanto ela não saiu daquela mente medíocre, enquanto ela não entendeu que ela poderia romper aquela situação. Querido, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente renovada transforma tudo que está em sua volta. Então aquela mulher, ela teve uma mente transformada, ela mudou de mentalidade. Eu não posso conformar com essa realidade, eu não posso conformar com essa situação, eu preciso sair fora dessa situação. Então aquela mulher toma uma atitude. Quando ela toma aquela atitude, a Bíblia diz que Deus então revelou sobre a vida dela o milagre. Queridos, quando Deus fala para Abraão, sai da sua terra, Abraão obedece a Deus e vai andando, porque Deus disse: olha, eu vou fazer de você uma nação. Abraão nem filho tinha. Procedi com a partirei uma grande nação, abençoar-te-ei grandemente, engrandecerei o teu nome, seu nome será grande, nome grande é um nome conhecido, e tu serás uma bênção. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, quem te serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4: o que aconteceu? Parem. Só isso que Abraão tinha. Doidão demais, né? Doidão, por isso que chamava Abraão, que tinha Dão no nome dele. Doidão, Abraão. Então, se você quer ser doidão, você tem que ter honra na sua vida, né? João, Tião, Jalutão, Geraldão, Unção, Lução, Abraão, para ser doidão. Então o que aconteceu com Abraão? Abraão saiu, partiu Abraão. O que Abraão fez? Partiu como o Senhor tinha o quê? Como o Senhor tinha o quê, igreja? Então Abraão saiu. E Deus tinha feito uma promessa para ele, que queria ser pai de uma grande nação. Ele tinha quantos anos?
75. 75, Senhor, estou indo, né? Tu falou que é pra ele, tô indo. É velhinho, vai o velhinho buscar nas costas. 75 anos para começar uma geração. Estou velho demais para fazer a obra de Deus. Estou velho demais para tentar coisas novas. Estou velho demais para estudar. Estou velho demais para fazer coisas. Não, querido, Abraão tinha 75 anos quando ele começou. 75 anos quando Deus chamou ele para o ministério. Deus sai, ele saiu então como Deus tinha dito para ele. Agora veja no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 18. Abraão era um cara de fé. Abraão creu em Deus. Se você não tiver fé, você não tem coragem para agir. Só tem coragem para agir quem tem fé. Sabe por que muitas vezes você tem medo, querido? Você não age porque você não tem fé. Todo homem que tem fé tem coragem. Eu disse? Todo homem que tem fé tem coragem. O que eu disse? Todo homem tem fé e coragem. O que você crê? Fé e coragem. Coragem. Tá bem? Se bater o pé, você corre? Não. Porque ele tem pé. Versículo 18 diz: ao qual em esperança creu contra esperança. Abraão, em esperança creu contra esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe foi dito, assim será a tua descendência. Continue. Não enfraquecer na fé. Abraão não deixou a situação que ele estava vivendo. Querido, Abraão foi muito doido. Abraão foi um homem fora de série. Deus falou para ele que ia ser pai de nação, que ia abençoar a vida dele. Abraão era um homem velho. Se ele fosse olhar pela realidade da vida dele, pelo condicionamento físico, ele poderia ter dito: mas como? Eu vou ser pai de uma grande nação. Olha a minha idade, eu já tenho 75 anos, eu já não sou mais uma criança. Olha a minha realidade. Se Abraão olhasse para si mesmo, se Abraão olhasse para o seu estado físico, ele olharia e veria que não haveria possibilidade dele se tornar um aquele entendido. Olha, Deus tanto falou que eu vou ser pai de uma grande nação. Olha para a minha situação, isso não pode, não é possível, isso não tem condições. Se ele olhasse para ele mesmo, para o condicionamento físico dele, para a realidade dele, se ele olhasse para isso, ele não tinha rompido. Ele não tinha se tornado aquilo que ele se tornou. Mas sabe por que ele se tornou o pai da fé? Sabe por que Abraão se tornou um homem muito próximo e hoje está no lugar de privilégio? Abraão se tornou amigo de Deus. É porque Abraão, ele não olhou para as suas condições. Abraão não olhou para a sua realidade. Abraão não olhou para os seus recursos. Ele olhou para aquilo que Deus havia falado. Ele mirou, ele focou na promessa de Deus. Ele acreditou não na realidade dele, mas naquilo que Deus tinha dito através da sua palavra. Diga aleluia. Então, queridos, se Abraão tivesse olhado para o estado físico dele, ele ia ver que não tinha chance. Ele era assim, sem chance. Se Abraão duvidasse, estava dentro dos padrões normais. Para os normais, aquilo não podia acontecer. Se Abraão falasse não vai dar certo, não tem condição, Abraão estava falando algo dentro dos parâmetros do normais. Se Abraão falasse que não ia ter condição de ser aquilo que Deus falou: Deus, olha, eu não tenho condições, olha, Abraão não estaria mentindo, porque a realidade dele era exatamente essa. A realidade dele era essa. Ele não tinha condições para isso. E se ele olhasse para as suas condições e falasse para Deus: Deus, eu não posso, ele estava falando como pessoa normal, porque realmente ele não podia. As condições dele não eram favoráveis. Ele não tinha condição de ser pai. 75 anos. Agora ele olha para sua esposa e diz: ele não enfraqueceu na fé. As condições físicas dele não deixou entrar numa relação de apostasia. O que é apostasia? Esfriamento da fé. A condição física dele não deixou ele esfriar a sua fé. A realidade que ele vivia
a circunstância dele não deixou a fé que estava no coração dele esfriar. Mesmo daquela situação toda, mesmo dentro daquela realidade, ele não enfraqueceu na fé. Existem muitas pessoas que começam com um nível de fé lá em cima, passam os dias, os meses, o ano, ele vai ter crescendo. De ver a fé dele ser crescente, comecei aqui, vou crescendo, não, a fé dele é decrescente. Ele começa cheio de Deus, cheio de fé, os anos vão passando, e a tendência das pessoas é decrescer. A fé vai diminuindo a pouco, sair da presença de Deus. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele não deixou a situação enfraquecer a fé dele. Meu Deus, é forte demais. É muito forte. Abraão deixou a situação enfraquecer a fé dele, não. Ah, pastor, estou muito fraco, não estou aguentando mais meus problemas, minha situação, isso ou aquilo outro. Estou muito fraco. Quantas pessoas que falam isso? Está fraco, não está aguentando mais. Abraão deixou a situação, a circunstância. Diz que ele não enfraqueceu na fé, não deixou a apostasia, o esfriamento, não atentou para o seu próprio corpo, ele não levou em consideração o corpo dele, não atentou para o seu próprio corpo, o quê? A amortecida. Não atentou, quer dizer, ele não levou em consideração, ele não se preocupou com o corpo dele. Ele disse, quando ele disse, olha, o meu corpo já não aguenta mais, eu já não sou mais um jovem, eu não tenho mais condições para isso. Mas ele não deu atenção, ele não ficou olhando, mirando para o corpo, ele não olhou, não atentou para o seu próprio corpo amortecido. Ai, meu corpo, eu já sou velho, eu não tenho mais vigor, eu não tenho mais força, eu não tenho condições. Ele não atentou para o seu corpo, pois já era de quase 100 anos. Ele já era de quase 100 anos. E ele também não, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ei, sabe porque tem duas pessoas que foram fechadas. Toda vez que eu dou uns gritos aqui, é porque tem um cochilando, não quero perder o fio da mensagem. Ou que raiva que me dá. Então, qualquer dia que você entra no banco, cochila. Mas dá uma raiva quando eu vejo cochilando que eu estou pregando. E vejo que eu estou pregando alto, gritando, parece um cochilo. Tem um cochilando aqui, tem um cochilando na cortical. E esse está cochilando, sabe o que eu estou falando com isso? Está velho para mim. Então veja bem, Deus. Então veja bem. Abraão, ele poderia ter olhado para a mulher dele. Deus disse, Abraão, você vai ser pai. Deus, se eu fosse novo, poderia acontecer que eu seria pai de uma nação inteira. Mas olha para a minha mulher, aquela mulher que estava velha. Imagina Sara ali com aquele lencinho na cabeça. Ah, meu velho, bora pro quarto para fazer lua de mel, que isso? Teia de areia já tinha tomado conta de tudo, estava aposentado, tinha parado tudo. Ele tem que chamar outro vulto para voltar ao normal. Agora está ali. Abraão poderia ter dito para Deus, olha para minha mulher, olha para Sara, o condicionamento físico dela, porque além dela ser velha, preste atenção, ela tinha outra situação. Qualquer outra situação, além de velha, ela era estéril, ela não podia gerar. Abraão, se olhasse, mas você tem que entender isso, se Abraão olhasse para a realidade, havia uma promessa totalmente fora da realidade de Abraão. Era totalmente o inverso. A realidade dele era completamente contrária. A mulher dele era velha, já não tinha mais ovulação, já não gerava, porque depois dos 50 e poucos anos, a mulher entra no processo da menopausa, ela para de menstruar, ela não ovula mais, ela deixa de ser uma mulher fértil, ela não produz, ela não gera, ela não tinha mais condições físicas, humanas de ser mãe. A realidade de Sara era essa.
Abraão foi renovado pela fé na palavra. Queridos, toda vez que vinha pensamentos de dúvida, Abraão protegia a sua mente com a fé na palavra de Deus, não aceitava dúvida. Satanás sempre, preste muita atenção, Satanás sempre, quando quer destruir uma pessoa, ele lança semente de dúvida. Olhe para mim. Satanás sempre, quando quer destruir uma pessoa, ele lança, ele cochicha no seu ouvido, ele cochicha. Ele joga pensamentos através de setas e dardos. Toda vez que o diabo tenta roubar o homem, ele aproxima o ouvido dele. Ele chega no seu ouvido e começa a falar palavras negativas, palavras de fracasso, palavras de derrota. Você não pode, não vai dar certo, você não tem condições, olha a sua realidade. Você vai ter que pegar na rua pensando em queijo, cai na real, você não tem condições. Ele começa a soprar na sua mente, ele começa a mandar sementes negativas, ele começa a colocar no seu ouvido palavras de dúvida, e você acaba dando ouvido à voz do diabo. Então, todas as vezes que o diabo quer derrotar uma pessoa, todas as vezes que o diabo quer derrotar uma pessoa, quer destruir uma pessoa, ele lança sementes de dúvida. A dúvida leva ao temor, a dúvida leva ao medo, a dúvida leva ao fracasso. Quando Deus libera uma promessa para nós, temos duas maneiras de receber a promessa de Deus. Primeira, com fé e coragem para alcançar o que recebe. Segunda, com dúvida para o fracasso. Abraão poderia, quando Deus falou para Abraão: olha, você vai para uma terra chamada Canaã, uma terra que manda leite e mel. Canaã era uma terra que mandava leite e mel. Quando Abraão escutou isso, talvez Abraão falou: leite? Manda leite e mel? Leite, falou em leite, falou em vaca. Falou em vaca, falou em trabalho, muito trabalho. Eu estou muito bem aqui, não vou caçar em daca, eu estou muito bem acomodado, eu vou ficar quietinho no meu canto. Ele poderia ter um pensamento medíocre. Falou em leite, falou em vaca, falou em trabalho, falou em muito serviço, e eu estou bem, eu não vou caçar muita confusão, eu já estou estabelecido, eu vou ficar quieto. Ele poderia ter pensado assim. Quando o mel, ele poderia ter pensado: se tem mel, tem abelha. Se tem abelha, eu vou correr o risco de ser picado. Eu vou ficar quieto aqui. Vou querer comer as abelhas? Vou querer ser picado? Não, vou ficar quietinho aqui. Ele poderia ter um pensamento negativo: não vou não, porque vai ter muito trabalho. Não vou não, porque vai ter abelhas, eu vou correr o risco de ser picado. Posso até morrer de picado de abelha. Mas ele não tinha uma mente assim não. Tem pessoas que assim, Deus faz a promessa para ele começa a chegar nos pontos negativos. Quando Moisés mandou os espias olhar a terra prometida, de vez eles fixar os olhos na abundância da terra, na riqueza da terra, naquilo que a terra tinha de bom, onde eles fixaram os olhos? Naquilo que era negativo, que eram os gigantes. Lá tem muito gigante, lá tem gigantes que devoram seus moradores. Então eles tinham que fixar os olhos naquilo que era positivo. E semente medíocre, e semente escrava. Então, quando Abraão recebe essa promessa, ele poderia ter dito: se tem leite, tem vaca, tem trabalho, eu não vou mexer com isso. Lá também tem mel, se tem mel, tem abelha, se tem abelha, não vai me ficar, eu vou morrer, eu não vou mexer com isso. Mas ele tinha uma mente diferente. Se tem leite, tem vaca. Se tem vaca, tem churrasco. Se tem churrasco, tem abundância, tem prosperidade. Eu vou para lá, toda semana eu vou meter a faca no rim da vaca, eu vou comer churrasco toda semana, eu vou ter uma vida próspera. Se tem leite, tem vaca, se tem vaca, tem prosperidade. Se tem prosperidade, tem abundância, eu vou cuidar de abundância. Querido, olhar por esse lado. Quando você olha a promessa de Deus, você tem que olhar por aquilo que Ele te oferece de bom. Você não pode deixar o diabo te mostrar os pontos negativos, não. Eu não vou porque vai dar trabalho. Não. Quando diz: olha, lá tem abelha. Se tem abelha, tem mel. Se tem mel, tem flores. Se tem flores, tem beleza. Olha positivo. Lá tem mel. Tem mel. Mas se tem mel, então tem flores. Olha o cara de leite comida. Tem mel, então tem flores. Se tem flores, tem beleza. Eu vou para um lugar lindo, eu vou para um lugar cheio de flores, eu vou para um lugar maravilhoso. Isso é mente inteligente, isso é mente evoluída, que pensa naquilo que é positivo. Quem está em beleza, glória a Deus.
Então, queridos, primeira coisa que precisa mudar na mente, na pessoa, é a mente dela. Então, o que nós entendemos, irmão? Qualquer pensamento que puxa para baixo, não provém de Deus. Qualquer pensamento que puxa você para baixo, ele não vem de Deus. Tudo que puxa você para baixo, você está aqui e pensa que ele vai te puxando para baixo. Isso é de Deus. Como é que eu sei que uma coisa não é de Deus? Quando que está puxando você de forma negativa. Deus disse para Abraão: Abraão, ele estava ali vivendo aquele momento, naquela maior euforia. Uma coisa que nós precisamos aprender aqui hoje: não podemos trocar Deus pelas bênçãos. O que eu disse? Não podemos trocar Deus pelas bênçãos. Aí a promessa de Deus cumpriu na vida de Abraão. Abraão, já quem sabe, Abraão, estou ligeiramente grávida, está brincando, bebê. Ah, meu velho, ah, minha bebê, bebê. O bebê é cara do pai, mentira danada. Agora sabe aquele bebezinho lá bonitinho, velho de 100 anos lá, e a velha aqui olhando. Parece com quem? Com a mãe? Não, parece com o papai. Abraão, todo feliz. Porque nós somos novos, quando a criança nasce, a gente pegou um tapão com ele, né? Meu Deus, que loucura. Imagina nós, quando nossos filhos nascem, a gente fica feliz, a gente fica alegre, a gente fica maravilhado. Agora imagina uma pessoa que não tinha chance de ser pai, não tinha possibilidade nenhuma de ser pai. Imagina agora com 100 anos de idade, Abraão vê um filho nascer, ele segurar nos seus braços o filho. Imagina como ele era. O comportamento dele agora de novo. Aquilo dele era ficar, papai de lá, ficar, papai de lá. O velho já estava velhão mesmo, já não tinha muita coisa para fazer, o velho virou menino. Não, meu filho, ficar, papai não está aguentando mais não. E aquela alegria, meu filho, ficar, papai de lá, ficar, papai de lá. E o menino vai crescendo, o menino vai crescendo, o menino vai crescendo, Abraão, naquele menino, e Abraão com uma Isaac, Abraão, Isaac, Abraão. E Deus olha para aquele trem. E Deus olhou para aquilo tudo e disse: você tem que fazer uma coisa. Quero dizer para vocês, tudo aquilo que toma o primeiro lugar na sua vida se torna seu ídolo. Pode repetir essa frase. Tudo aquilo que toma o primeiro lugar na sua vida passa a ser o seu ídolo. Passa a se tornar o seu ídolo. O seu tempo, o seu dinheiro, sua esposa, seus filhos, qualquer coisa que passou a ter prioridade na sua vida, que passou a ser primeiro, aquilo para você está na frente de tudo. Deus se tornou o segundo plano. Você está, não, entre vir para a igreja e ficar dedicado para a mulher, eu vou ficar dedicado para a mulher, eu sei que ir para a igreja. Mas é a mulher, segundo plano, depois da igreja eu fico com ela, restaurante. E se ela dormir, nós dormimos agarrados amanhã, eu acordo ela, amanhã não tem culto, ela fica junto na quinta, e ele fica junto na sexta, mas 4 vão para a igreja. Aí Deus fala assim: ó, a sua mulher não se tornou ídolo para você, porque ela não tem em primeiro lugar na sua vida. Mas tudo aquilo que você põe em primeiro lugar, tudo que você põe, seja esposa, filho, dinheiro, trabalho, tudo que você põe em primeiro lugar na sua vida, se torna o seu ídolo, se torna o seu ídolo. E isso estava acontecendo com Abraão. Acorda! Isso estava acontecendo com Abraão. Não vejo distante, fico cochilado, não vejo mais. Não dou conta, querido. Estou aqui fazendo menino para dormir, não é? Desligou o Geral Sul aí, viu? Porque o povo fica dormindo quando eu pregando, porque dá uns pés. Eu comprei um chicote, música lá atrás, assim, e tá filmando isso aí, você tá indo pro mundo afora, mas deixa eu construir. Eu posso descer de filmar, uma vez que direto, mas não dou conta não. O que acontece, queridos? Abraão agora estava tão envolvido com o Senhor. Abraão estava tão envolvido com Isaac que Deus não era mais prioridade na vida dele. Agora era aquele homem que estava de madrugada. Todo mundo que olhava para Abraão e estava lá: ah, meu filho, vem cá, jogar bola.
E Deus falou, eu vou mostrar aqui, eu ganhei um presente aqui que só me deu, Deusinho, eu menino, minha descendência, meu herdeiro. Deus falou, Deus, espera aí, meu Deus, vem na mão, vem aqui, e cai aqui. Então, Deus, espera, Deus, calma, Deus. Ih, Deus, deixa como o Senhor. Abraão agora não era mais aquele homem de ficar vendo as estrelas, de ouvir Deus. Não tinha mais aquele. Não, Abraão agora estava envolvido até no teto com o filho dele. E Deus falou assim: eu vou ter que entrar com esse negócio. Abraão, o negócio é o seguinte: eu posso nada disso. Você já está me tirando de letra aí, já entrou outra pessoa na fita. Fala o seguinte: eu quero um sacrifício. Vai, Senhor. Manda ver um pouquinho para obedecer. Talvez pensou que fosse 1000 bois. Abraão era riquíssimo, tinha milhares de bois. Quero 1000 bois. Ou então quero um bocado desses servos seu, que você passa o serrote com um bocado desses servos. Ou então quero um pedaço da terra. Para que Deus pede isso? Os bois é de Deus. Ninguém andou de boi. Boi é de Deus, terra é de Deus, ouro é de Deus, prata é de Deus, céus é de Deus, terra é de Deus. Deus vai pedir uma coisa que é dele. Me dá para mim. O que é meu? Você é de doido. Você é de doido mesmo. Isso aí já é doido de verdade. E agora, queridos? Deus fala para Abraão assim: Abraão, eu quero que você faça o sacrifício. E Deus disse: eu quero que você pegue o seu filho e leva ao Monte Moriá, ao lugar que eu vou te mostrar. E quero que você sacrifique o seu filho. Sabe o que Deus faz conosco? Vai para mim. Presta atenção. Sabe o que Deus faz com a gente, irmãos? Ele mexe onde nós não queremos que ele mexa. Deus toca onde você não quer que seja tocado. Qual área da sua vida que você não quer que Deus toque? Fala isso no bolso. Qual a área da sua vida que você não quer que Deus nem toque nesse assunto? Se falou em qualquer coisa, essa bateria, ela meia, essa. Aí você está ali, mas agora vamos levantar uma oferta. Qual a área que você não gosta que toque no seu vida? Quando chama você para o sacrifício, você começa a falar, você começa a esticar. Pastor, eu falo de sacrifício de dinheiro, eu não uso aqui, Satanás, coisa, morre, fica legítimo. Tem que ser até perto dele, fala que ele coisa, chuta e se bocando, murmurando, porque ele tocou no rosto. Ele falou que ele traz uma oferta, faz um sacrifício. Então tem pessoas que tocar nessa área, tem pessoas que ficam endemoniadas, tem pessoas que não gostam de falar desse assunto, tem pessoas que não gostam de falar de sacrifícios, tem pessoas que não gostam de falar de dízimo, de oferta. Isso incomoda. Isso é a área que ele não quer ser mexido, isso é a área que ele não quer ser tocado. Deus tocou numa área que Abraão queria que tocasse. Poderia ter tocado tudo, pastor. Tudo poderia ter tocado. Onde é que Deus foi mexer? Olha onde Deus foi tocar, naquilo que Abraão mais amava. Deus foi tocar naquilo que Abraão mais tinha por estima e por consideração. Deus tocou e disse: eu quero seu filho. Podia ter mexido em qualquer outro lugar, mas Deus falou: eu quero o seu filho. Agora estava, de um lado estava Deus, do outro lado estava Isaac. Deus, Isaac e Abraão. Agora chegou o momento de decisão. A quem eu devo decidir? A quem eu devo escolher? E eu fico com Isaac porque é o que eu mais amo. Ou eu fico com Deus? Eu creio em Deus e obedeço a Deus. Entre Deus e Isaac, qual você escolhia? Muito menos tem escolhido, né? Muitas vezes você tem escolhido Isaac. Deus tem pedido você o seu Isaac. Deus tem pedido você: eu quero o seu Isaac no altar. Eu quero que você faça o sacrifício, você põe o seu Isaac, aquilo que você ama, aquilo que você tem estima, que você tem consideração, aquilo que você valoriza. Eu quero ele no altar. Este é o seu Isaac. Deus fala para você. Mas sempre Deus e seu Isaac, você escolhe o seu Isaac. Você deixa Deus, você não crê em Deus, você não confia em Deus, você acaba pegando, ficando com Isaac.
Mas a Bíblia diz que Abraão fez diferente. A Bíblia diz que Abraão, entre Deus e Isaac, Abraão preferiu Deus, aleluia. Abraão preferiu abrir mão de tudo aquilo que ele pensava. Ele então falou assim: não, Deus, eu sou pedido, então tem que obedecer. Agora sai Abraão com Isaac. Vem cá, meu filho. Isso aqui é uma oferta. Deus falou assim: vai para o monte, leva o seu sacrifício. Aí levar Isaac e fala assim: papai, fala mais como um homem mais forte. Papai, Nós estamos indo para o monte, nós estamos indo para o monte, fazendo o sacrifício. sacrifício, A lenha e o fogo está aqui. além do que o fogo está aqui. Onde está o cordeiro do sacrifício? Onde está o cordeiro do sacrifício? Levar e Deus e Abraão falou: calma, Isaac. Deus prometeu. Naquele momento que Isaac estava sendo levado para o sacrifício, Isaac estava conversando com Abraão: papai, papai, ô pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro? Quero dizer para vocês, quando você vai fazer o sacrifício, quando você vai fazer o sacrifício a Deus, a sua oferta fala com você. A sua oferta fala o tempo todo com você. Você está doido? Não, não. Ai, 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 me leva não. Não tá não. Paga a prestação do carro. Besteira. Para não. Porque você está indo comprar arroz com esse dinheiro, pô, você ganha mais. Eu vou sempre comprar uma bicicleta nova, ir no shopping, para não. Sabe o que acontece? A sua oferta, quando você vai trazendo a altar, quando você levanta desse banco aqui, ó, com uma oferta ou com um sacrifício, ela vem falando com você para você trazer. O tempo todo ela fala na sua cabeça a oferta. Você poderia fazer isso, você poderia comprar aquilo outro, você compra um carro novo, você compra um lote, você faz aquilo outro. A oferta tenta te convencer. O sacrifício tenta te convencer para você não levar ele até o altar. Abraão estava levando o filho dele como oferta, como sacrifício. E Isaac o tempo todo falando comigo: papai, onde é que está o cordeiro? Aqui está o fogo, aqui está aí, mas onde está o cordeiro? A oferta falando. Mas Abraão não deu ouvido. Abraão deixou aquele entrar no coração dele. Quando você vai fazer um sacrifício, quando você vai fazer uma oferta, não deixa a oferta te convencer, irmão. Não deixa a oferta falar no seu ouvido, porque ela vai te impedir de fazer o seu sacrifício. Quem está entendendo, diga aleluia. Terminando aqui essa palavra. Então eu quero dizer para vocês: existem momentos que Deus te põe em prova para alimentar o seu coração. Nossa mente, quando se fala em sacrifício, ela já pensa em perda. Isso é cabeça de escravo. Isso é mente de escravo. Quando o povo de Deus saiu do Egito, morreu no deserto. O povo de Deus morreu no deserto porque tinha a cabeça de escravo. Devido a ter vivido assim por 400 anos, já estava acostumado a viver assim como escravo. Aquele povo não podia entrar em Canaã com a cabeça de escravo, para não frustrar o projeto de Deus de formar uma nação forte. Deus não podia contar com aquele povo. Deus não podia contar com a cabeça de escravo. Cabeça de escravo não tem visão. Cabeça de escravo não tem sonho. Cabeça de escravo não tem projeto. Cabeça de escravo pensa pequeno, não tem identidade. Deus matou todo mundo. Todo mundo morreu no deserto. Só os filhos que nasceram deles no deserto que entrou na terra prometida. O povo que Deus tirou do Egito, nenhum, a não ser Josué e Caleb, entrou na terra prometida. Porque eles tinham cabeça de escravo, mentalidade medíocre. Qualquer coisa que acontecia, quero voltar para o Egito, comer um pepino, quero comer lá no Egito lá as romãs. Olha o que o povo queria: pepino, romãs, comer lá tudo. Deus, nossa, como é que eu levar um povo desse para Canaã? Um povo com a cabeça pequena dessa, um povo medíocre desse, um povo de mente pobre. Morra! Morra! Sabe o que aconteceu, irmãos? Todos morreram no deserto porque tinham uma cabeça pequena. Cabeça de escravo, cabeça pequena.
cabeça de escravo, não está acostumado com vida nova. E Deus disse: vocês não têm dignidade para enganar. Vocês vão corromper a terra. Eu preciso formar uma geração forte. Eu preciso formar uma geração que vai vencer, uma geração de rompedores. Eu não vou levar esse povo rasgador de chinelo, meia boca para Canaã, não. Deus matou tudo no deserto e levantou uma geração nova, de mentalidade diferente. Fique de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos por um minuto, Deus. Estamos terminando. Eu quero que você ponha sua mão sobre o seu coração. Estamos começando a campanha dos rompedores. Um dos segredos para romper na vida é ter uma cabeça diferente. Um dos segredos para romper na vida é ter uma mentalidade diferente. Deus começa a mudar nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus, muda, muda a forma de pensar. A tua palavra diz que nós não podemos conformar com esses séculos, mas temos que transformar pela renovação da nossa mente. Muda a nossa forma de pensar, que a nossa mentalidade não seja medíocre, que nós não sejamos pessoas comuns, que nós sejamos pessoas acima da média, que nós sejamos pessoas fora de série. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa mudar o coração do teu povo. Que essa palavra possa criar no coração da tua igreja um desejo, meu Pai, de sair dessa sombra, desse estado, dessas condições. Meu Deus, em nome de Jesus, assim como foi com Abraão. Abraão não tinha outra coisa. Abraão não tinha nada além da sua palavra. A única coisa que Abraão tinha como garantia para vencer era a sua palavra. Hoje nós temos também a sua palavra. A sua palavra é garantia da nossa vitória. A sua palavra é a garantia que nós vamos vencer. A sua palavra é a única garantia que nós temos, que nós seremos bem-sucedidos, que nós vamos alcançar, que nós vamos ser rompedores, que nada e ninguém pode nos deter. Maior é aquele que está conosco. Nós vamos vencer. Nós vamos entrar em 2015 e tudo que aparecer no nosso caminho, nós vamos destruir, nós vamos romper, nós vamos vencer, nós vamos saltar a muralha, nós vamos estar quebrando os grilhões, nós vamos estar vencendo. Pai, no nome de Jesus, eu profetizo aqui nesta noite a mesma unção que estava sobre Jesus, a mesma unção que estava sobre Abraão, que essa unção esteja na igreja do Guanabara. Levanta, meu Pai, uma geração de rompedores. Levanta nesta igreja homens e mulheres